Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. Você vai descobrir mais um destino surpreendente, onde história, cultura e tradição se encontram de forma única. Nesse programa, vamos te levar por um guia básico para explorar os melhores acessos, hospedagens e restaurantes. Vamos mergulhar no passado com Raquel Abdala, historiadora e presidente do Conselho de Patrimônio, que vai nos contar tudo sobre a rica trajetória dessa cidade. Um passeio em Quiririm, na Santa Terezinha e outros lugares que vale a pena visitar. A Bia Machado vai mostrar segredos que só quem é do Vale sabe, com Silésio Tomé e histórias dos sertões. Tem mais, vamos falar sobre a Rota da Liberdade e 5 dicas culturais. Para encerrar, um musical emocionante, cheio de fé e música. Fica com a gente e venha descobrir que vale a pena conhecer Taubaté. Eu sou o Matheus Dias e no Vale a Pena Conhecer, nossa missão é trazer o turismo contado por pessoas que vivem e respiram a cidade. Hoje estamos na capital nacional da literatura infantil, Taubaté, cheia de história e cultura e opções para todos os gostos. Está começando o Vale a Pena Conhecer. Taubaté tem uma localização privilegiada entre São Paulo e Rio de Janeiro, com acesso facilitado por rodovias como a Presidente Dutra e a Carvalho Pinto. Para quem busca uma vista cênica, a rodovia Rio Santos também é uma excelente opção, especialmente vindo de Ubatuba. Quando o assunto é hospedagem, Taubaté oferece opções para todos os gostos, desde hotéis executivos até pousadas e hotéis fazenda. Se você é fã de turismo cultural, Taubaté tem muito a oferecer e é o principal foco do nosso programa hoje. Os barzinhos também são parte da tradição, tanto na Avenida Itália quanto na Praça Santa Terezinha. Com tanta cultura, história e opções de lazer, Taubaté é um destino completo para quem quer viver o melhor do interior de São Paulo. Vamos seguir explorando tudo que a cidade tem a oferecer. Hoje, no quadro Tá Escrito, recebemos a historiadora e presidente do Conselho de Patrimônio de Taubaté para nos contar mais sobre a história da cidade. Seja muito bem-vinda ao Vale a Pena Conhecer. Vamos sentar e conversar um pouquinho? A história de Taubaté está profundamente vinculada com o desenvolvimento da própria história do Brasil. Taubaté passou pelos 3 grandes períodos históricos do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, tendo um destaque especial para o período colonial. Taubaté foi uma cidade fundada no período colonial em 1646, então Taubaté tem uma importância grande, inclusive no desenvolvimento do Brasil. O período pré-colonial, nós temos pouquíssimas informações, quase nada sobre os indígenas de Taubaté e da região. Há uma discussão entre os poucos historiadores que pesquisam isso, se eram indígenas puris ou guaranis, então ainda não tem uma constatação científica, documental sobre isso. Eles conheciam muitíssimo bem a região. Os nossos indígenas brasileiros, isso da região do Brasil inteiro, eram nômades, eles não eram sedentários, então eles não plantavam, então eles buscavam alimento, por isso eles se deslocavam muito no território e iam conhecendo, mapeando o território. A parte para adentrar a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, eles conheciam muito bem a parte mais fácil para fazer isso, e os portugueses seguiram um caminho acompanhando os indígenas. Os tropeiros faziam seus pousos, era o quanto eles conseguiam andar durante o dia. Então parava nesses pousos, nessas pousadas, que depois foram se transformando em povoados e depois se consolidaram como vilas e como cidades. Em Taubaté tinha uma casa de fundição, ainda também resquícios, vestígios de onde seria, mas ninguém sabe exatamente onde ela era. Imagina-se que seja perto do convento de Santa Clara, ali nas imediações do convento de Santa Clara. O ciclo do café é muito interessante porque essa região era favorável para plantio, era plana, a temperatura era muito boa, próximo do Rio de Janeiro, então isso também o Rio de Janeiro
na época era a capital do Brasil, e para fazer o escoamento desse café foi construída a malha ferroviária. Então foi a comunicação, o transporte, tudo isso se desenvolveu a partir do desenvolvimento do café. Também é muito interessante perceber que é nesse momento que nós vamos ter a principal urbanização, momento de urbanização, porque os senhores do café, os grandes barões, chamados barões do café, eles tinham a casa da fazenda e uma casa na cidade. Por exemplo, a casa do Visconde do Tremembé, que hoje é um casarão tombado em Taubaté, era a casa do Visconde de Tremembé, era o avô do Monteiro Lobato. E dali, onde é o casarão, até o sítio, o Museu Monteiro Lobato, era o mesmo terreno. E as pessoas não percebem isso hoje porque a cidade cresceu. Taubaté, como todas as cidades coloniais, ela tinha um quadrilátero central, a igreja, o mercado, a casa de cadeia e a câmara, e a cidade se desenvolveu a partir daí, de uma maneira irradiadora, foi se desenvolvendo. E hoje em dia nós temos vestígios de todos esses períodos que a cidade passou, e esses vestígios se tornaram patrimônios. Então são patrimônios tombados pelas 3 instâncias, pelo IPHAN, que é o órgão federal, pelo CONDEFAT, que é o órgão estadual no estado de São Paulo, e pela Prefeitura Municipal. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: ninguém preserva aquilo que não ama, e ninguém ama aquilo que não conhece. Bom, agora que sabemos como Taubaté chegou até aqui, fica aí porque no próximo bloco vamos te mostrar pontos importantes da cidade. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão. Estamos de volta com o quadro Vale a Pena Visitar. Tá planejando vir para Taubaté e quer saber o que não pode ficar de fora da sua lista? Pode deixar que a gente te mostra. São muitos pontos turísticos com foco cultural para serem visitados. Inclusive, a Bia vai trazer ainda hoje 5 dicas culturais para vocês. Para entender mais sobre essa rica história, estamos no lugar ideal. Essa é a Ana Carolina Gadioli e estamos no Museu da Imigração Italiana. Em 1889, chegou aqui em Quiririm mais ou menos umas 150 famílias, e uma das famílias que chegou aqui em Quiririm construiu esse casarão, que foi a família do seu Gaudêncio Indiani. Então aqui o Quiririm, todo o Quiririm era uma fazenda, se chamava Fazenda Quiririm. E o dono era o Francisco de Paula Toledo. Então ele vendeu metade dessa fazenda Quiririm para o processo da imigração. Essa fazenda foi dividida em lotes. Aí cada família italiana que chegou aqui adquiriu um lote. Aí foram trabalhando, foram prosperando. As duas principais atividades econômicas, que era a olaria, fabricação de tijolos, e a agricultura, plantação da batata, do arroz e do feijão. Aí chegou no ano de 1897,
o seu Gaudêncio Indiani, junto com a família, resolve construir uma casa. E a mulher do seu Gaudêncio queria que fosse construído um sobrado, igual que eles deixaram para trás. E ele construiu. Ele iniciou a obra em 1897 e foi até 1903. 1903 foi o ano da conclusão da obra do casarão. E assim foi feito. E aí eles ficaram morando aqui até 1958. A partir dessa data, eles deixaram o casarão. Eles foram embora, mas ficaram aqui em Quiririm mesmo. Aí no início da década de 80, foi declarado de utilidade pública. Um pouco mais à frente, na década de 90, a prefeitura resolveu fazer um processo de restauração e reforma e a prefeitura entregou para a comunidade do Quiririm, reformado em 26 de abril de 1996. De lá para cá é aberta ao público para visitação. Eu costumo falar que o museu é um guardião da história do Quiririm. 1989 foi o grande divisor de águas aqui para Quiririm, porque houve uma grandiosa festa, estava fazendo 100 anos, comemorando 100 anos da chegada deles aqui. Então um grupo de descendentes italianos não deixou passar batido, né? Fez uma festa, né? Essa festa consistia em shows italianos, barraca de comida típica, e aí o Quiririm, né? Foi aquela explosão, né? Todo mundo passou a conhecer o Quiririm. Aqui nós estamos no Museu da Agricultura. Esse museu foi idealizado pelo professor Osni Guarnieri. Então são máquinas agrícolas, né? Maquinários que foram utilizados pelos italianos. Então aqui tem separador de batatas, tem os arados, colheitadeira de arroz, tem a colheitadeira de batatas, tem os tijolos das olarias, né? Vários tipos de tijolos que eram feitos aqui pelos italianos. Ao redor dessa igreja linda com estilo neogótico, temos vários bares e restaurantes, além da própria praça, que é um ponto de encontro para famílias todos os finais de semana. Tanto de dia quanto de noite, a Praça Santa Terezinha também é um ponto clássico que vale a pena visitar. Olha, uma das profissões que mais agrega informação e valor é a do guia de turismo. Aqui em Taubaté, eles se organizam e complementam qualquer roteiro. No Só Quem é do Vale Sabe, a Bia vai falar com uma figura que proporciona um turismo diferenciado. O Silésio realiza passeios que mostram a cultura da roça e valoriza quem vive e trabalha por aqui. Ele agita a economia da região e vai mostrar melhor para mim esse circuito. Sejam bem-vindos aos Sertões de Taubaté. Aqui a gente tem a oportunidade de mostrar para o turista tudo aquilo talvez que os avós, os pais deles viveram e vivenciaram, porque os jovens de hoje eles estão pensando muito mais na internet, nos meios sociais, mas esquecem de ter essa vivência aqui. Então venha para os Sertões de Taubaté e você vai ver toda essa realidade ainda hoje aqui. O trator faz parte do nosso trabalho, o pessoal da cidade não conhece trator, então vem aqui, a gente ensina a pilotar o trator aqui, dá uma voltinha no trator. Que legal! Estamos parados aqui no horário do almoço, e aqui é um receptivo que além do horário de almoço, o pessoal descansa um pouquinho, porque já saiu da cidade às 7 horas da manhã. Temos um museu aqui onde o pessoal pode rever coisas antigas da zona rural que não consegue ver dentro do ônibus. Então a gente traz ele até o museu aqui. E o local onde nós fornecemos o almoço para depois de seguir viagem. E daqui nós vamos para um alambique para o pessoal experimentar uma cachaçinha, assim por diante. Tem a venda de doce, de queijo, de rapadura, de tudo que é da área rural e desenvolver a economia criativa da zona rural. Por quê? O ônibus vem da cidade, aí ele vai até a casa da pessoa para comprar esses produtos e ao mesmo tempo também mostrar a cultura e a riqueza desse povo aqui da zona rural de Taubaté. Seu Silésio, quanto tempo que dura todo esse percurso do passeio? Ele chega a dar por volta de 10 horas, que a gente percorre só na zona rural, dá 80 quilômetros para mostrar fazendas, capelas, cachoeiras, cavernas, coisas que as pessoas pensam que na cidade não tem, a gente leva eles para mostrar. Bom, agora que vocês já conheceram o projeto Sertões de Taubaté, eu vou ficando por aqui, já almocei e agora é um docinho, né, seu Fernando? Então, esse docinho aqui é teu. Ai, muito gostoso, eu amo, é meu preferido. Matheus, assume daí que eu prometo separar um pedacinho pra você. Oh, coisa boa aproveitar essa pausa. Daqui 2 minutos tem mais. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo,
que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L ponto e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão. Estamos de volta com o que só tem em Taubaté. Ela é turismóloga, historiadora, criadora do projeto Rota da Liberdade, consultora da Unesco e uma das figuras mais importantes do afroturismo aqui na cidade. Sol Barbosa, muito bem-vinda ao Vale a Pena Conhecer. A Rota da Liberdade são roteiros de afroturismo no estado de São Paulo. A nossa base é aqui em Taubaté, a gente trabalha muito a presença negra no Vale do Paraíba, a partir de Taubaté como base, né? E, por exemplo, a gente está num lugar que conta muito da presença negra, que é uma estação ferroviária, né? Quando a gente fala da estação ferroviária de Taubaté, a gente está falando de um ponto de baldeação, de encontro, onde as pessoas vinham de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e era obrigatório parar aqui. A estação, ela busca, com o nome Estação do Conhecimento, resgatar essa história, conectando passado, presente, para que a gente possa, então, promover o futuro. Quando a gente pensa num local que foi construído por mãos escravizados, né? Mas a gente tem que pensar também em todo o conhecimento e tecnologia que possibilitou essa construção. Desde a técnica da taipa, desde o conhecimento sobre o ferro, ou seja, os trilhos só estão aí, né, no chão porque esses povos africanos tinham conhecimento, né? Eles conheciam a tecnologia. Então a Rota da Liberdade fala muito disso. Fala muito dessa presença negra na construção da sociedade e da cultura brasileira. A Rota da Liberdade é formada por diversos roteiros. A gente pensa, por exemplo, em assuntos, né? Cultura negra, música e cultura negra. Então, por exemplo, Guaratinguetá, o jongo, Taubaté, a congada e o Moçambique, o jongo também de Taubaté. A gente pensa na história. Nós estamos na terra do maior cineasta hoje, um dos maiores cineastas brasileiros vivos, que é o Jefferson D. Jefferson D é de Taubaté, né? Nosso homem lá no Oscar. E a gente, então, trabalha essa questão da presença negra na cinematografia, na história, na cultura. A gente tem que lembrar que Taubaté é onde Mazzaropi teve seus estúdios e, por exemplo, como o próprio Mazzaropi aborda a presença negra nos seus filmes. Então, um dos nossos roteiros passa pelo Museu Mazzaropi, né? A gente tem a história das figureiras, por exemplo. A gente tinha uma figureira muito conhecida, que era a Dona de Virges, que está até imortalizada aí na obra do Renato Teixeira. Então a gente fala sobre essa Taubaté negra, a gente faz o percurso, a gente faz a caminhada
E a gente também tem atividades no Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares, em que lá você faz toda uma imersão em história e cultura afro-brasileira. Porque se completa 10 anos de um projeto mundial, a Rota do Escravo, da Unesco. A gente também fala de escravização, mas o negro não está resumido à condição de escravizado. Existiu toda uma história do continente africano antes, e essas populações que vêm para cá, eles trazem isso. Aqui a gente tem a Abayomi, as mulheres negras faziam essas bonequinhas, ela é toda feita de nós, ela não tem costura. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa que ela é feita de rejeito têxtil, então ela é o símbolo da Rota da Liberdade e ela representa uma personagem muito importante na história de Taubaté. A primeira grande Abayomi de Taubaté se chama Emília, a personagem, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Porque ela foi feita por tia Anastácia. Quem era tia Anastácia? Tia Anastácia era uma negra, ela era neta de negros vindos de Moçambique, ela era de Angola. Tia Anastácia foi dada de presente de casamento para Dona Benta, né? E ela tinha a mãe dela que contava as histórias. Tia Anastácia era uma grande artesã, uma grande contadora de histórias e cozinheira, e de um pedaço da saia dela, ela fez a Emília de presente para Narizinho. Então, é a Abayomi de Taubaté. Como é bom ver um lugar sendo restaurado e ressignificado. Eu vou continuar explorando por aqui e vou deixar vocês com as dicas culturais da Bia. A Casa do Figureiro começa quando frades de São Francisco trouxeram figuras da arte sacra da Itália para montar um presépio no convento Santa Clara. As artesãs locais começaram a criar figuras adicionais e, adivinha, viraram as figureiras. Hoje, a arte dessas artesãs é patrimônio cultural da cidade. O projeto Selva Viva é uma experiência maravilhosa que promove a conscientização ambiental e a preservação do meio ambiente. São mais de 1000 animais resgatados e cuidados, e eles são um berçário para espécies em extinção, como a onça-pintada, por exemplo. Eu não sei vocês, mas o sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte da minha infância. Ali você pode ver as estátuas e, para as crianças, tem peças de teatro com os personagens lá. De quebra, o Museu do Monteiro Lobato fica ali. A quinta dica é um combo de 3 em 1. São 3 museus que ficam bem pertinho da Dutra. O Museu de História Natural, com fósseis achados aqui na América do Sul, réplicas de ossos de dinossauros e principalmente uma vasta coleção de aves. O Mistal, Museu de Imagem e Som de Taubaté, com memórias do cinema, do rádio e de personalidades importantes da cidade. Para finalizar, a Pinacoteca e seus quadros e exposições itinerantes. Hoje vamos conhecer a Carol Claro, que vai nos contar o seu testemunho de fé e está aqui conosco também para apresentar um musical logo mais, gente. Fica aí. Carol, muito bem-vinda, vale a pena conhecer, né? Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E tô doido para ouvir o que você tem para falar. Então, o meu envolvimento com a música começou desde muito pequena por causa da influência dos meus pais. Quando eu era muito pequenininha, eu já comecei a receber agenda, então eu cantava por toda Taubaté com um playbackzinho. Oh, uau! E chegou um determinado momento da minha vida, com 11 anos eu recebi uma palavra e eu tive uma visão de que eu cantava para uma multidão de pessoas. E naquele mesmo culto, o pastor da igreja me chamou e me explicou a visão que eu tive, porque ele também teve essa visão. E nessa visão ele falava que eu ia compor canções que abençoariam uma multidão de pessoas, e eu entendi o porquê eu tinha visto aquela quantidade de pessoas. Só que logo depois disso, eu parei um pouco as ministrações, porque Deus me pediu para ministrar só a minha igreja local. E eu não entendi muito bem, porque aparentemente não fazia muito sentido, mas eu obedeci. E nesse período de pausa, servindo só a minha igreja, eu descobri a minha gravidez, eu já estava casada. E o start para eu voltar foi essa estação de estar gerando a minha filha. Porque nesse período de pausa foi o período onde eu mais aprendi que as canções, aquilo que estava sendo gerado em mim, era Deus
me gerando nele primeiro para que eu pudesse gerar o amor que ele estava depositando sobre mim. Lançar a música para minha filha, que foi a primeira música que eu lancei nessa volta, foi muito marcante porque a primeira pessoa que eu vou ter a oportunidade de falar do amor de Deus é para ela. Então, nesse período onde eu via muitas pessoas paralisando as atividades por causa da maternidade, eu percebi Jesus me ativando e me encorajando a permanecer, porque a gente vê nos dias difíceis muitas coisas assim paralisando a gente para não sonhar, para não fazer mais para Deus, mas ela pode ser a resposta que o mundo precisa. Então, que ela aprenda a amar Jesus muito mais do que eu e que ela viva também nesse envolvimento com a música, porque assim como os meus pais me ensinaram lá atrás, eu vou ter a oportunidade de ensinar para ela também. Nossa, a partir de agora. Que lindo esse testemunho. E muito legal saber, né, que no momento que você... Provavelmente foi o momento que você menos achou que você estaria ativa. Exatamente. Né, foi o momento que você mais esteve ativa. Eu acho que vem de entender, né, a necessidade de compartilhar, de deixar algo para o mundo. É verdade. Né? Porque com filhos você tem que deixar algo para eles, né? Muito disso. E o nosso lar é o lugar onde a gente começa, né? Dentro de casa. Sim. Então, receber de Jesus, ter a oportunidade de passar isso primeiro para ela é um privilégio. Que testemunho lindo! Obrigado mesmo por compartilhar com a gente. Agora eu tô mais ansioso ainda para escutar você cantar aqui. Gente, eu vou deixar vocês com a Carol Claro. E muito obrigado por estarem conosco no Vale a Pena Conhecer mais um domingo. É uma honra, um privilégio poder compartilhar com vocês essas histórias que fazem do nosso Vale um lugar mais que especial. Até domingo que vem, gente. Tchau, tchau. Não tem como não ver nosso sorriso, enfim, ficou mais belo com você aqui. Nossa bela promessa, a alegria expressa, você trouxe pra nós bênção sem fim. Você é riso, você é vida, você é prova do cuidado de Deus. Nossa família a Deus entrega com alegria todos os dias seus. Sei que muitas vezes com você vamos falhar, mas não vamos deixar de te amar. Prometo todo dia a Jesus te apresentar, pois Ele é o motivo do amor sempre gerar. Filha, seja bem-vinda. Radassa, amor da nossa vida. Filha, seja bem-vinda. Radassa, amor da nossa. Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L ponto e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção.
Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão.